Bom, pessoal, hoje a gente complementa a nossa disciplina fazendo a correção dos exercícios da aula passada, tá? E nesses exercícios, como vocês se lembram, a gente tinha que calcular alguns parâmetros de um circuito que tinha não só um resistor e uma fonte, ou um capacitor e uma fonte, mas esses três juntos, né? Era um circuito do tipo RC em CC, não foi isso que eu falei para vocês? Resistor, capacitor em corrente contínua. Tá? Vamos ver o primeiro exercício. Eu vou entrar na lousa, porque fica mais fácil para a gente estudar. Tá certo? Então a gente tem um circuito onde a gente insere uma bateria de 15 volts, um resistor de 4,7K e um capacitor de 220 microfarads. Vamos escrever isso daqui. Ó. Então a gente tem uma fonte de 15 volts além da fonte de 15 volts, a gente tem um resistor de 4,7 kΩ. Vamos desenhar o resistor. 4,7 kΩ e um capacitor de 220 microfarads, né? Deixa eu conferir para ver se é isso mesmo. 220 microfarads. Conferindo. É isso daí. E a primeira coisa que a gente quer é calcular a constante de tempo do circuito. Então vamos calcular essa constante de tempo. Essa constante de tempo é o que a gente chamou de tal, né? Então, tal vai ser igual a R vezes C. Ou seja, 4,7 vezes 10 ao cubo vezes 220 vezes 10 a menos 6, né? Então, tal vai ser igual, vamos fazer conta, 4,7 vezes 220, 1034, né? 1034 vezes 10 ao cubo vezes 10 a menos 6. Aí, fazendo essa conta, a gente tem 1034 vezes 10 ao cubo com 10 a menos 6 dá 10 a menos 3, né? E 1034 eu posso escrever como sendo 1,034 vezes 10 a menos 3 aqui, né? Vezes 10 ao cubo vezes 10 a menos 3. E esse 10 ao cubo com 10 a menos 3, eles vão se cancelar, portanto, o tal ele vale 1,034 segundos. Tá? Então, essa é a constante de tempo do circuito. Bom, na sequência, o que a gente tem que calcular? O tempo máximo que o capacitor leva para se carregar. Esse tempo máximo, a gente já viu, ele é decorrência do valor de tal, né? Esse tempo máximo, eu vou chamar aqui, só para a gente diferenciar um pouquinho, de Tmax, tá? O tempo máximo que o capacitor leva para se carregar, e ele vale 5 vezes tal, tá certo? Eu tenho o tal valendo 1,034 segundos, então eu vou fazer 5 vezes 1,034. E fazendo essa conta, 5 vezes 1,034, eu tenho 5,17 segundos. Então esse é o tempo que o capacitor deve levar para se carregar, ou está quase que completamente carregado. Tá? Item C.
a máxima corrente que vai atravessar o circuito. Eu acho que vocês lembram, né, da semana passada, a gente definiu a máxima corrente, ou seja, a corrente máxima que a fonte vai fornecer, como sendo aquela que ocorre no momento em que a fonte começa a fornecer energia, né? Ou seja, no momento em que eu fecho a chave. E essa corrente, a gente viu que ela vale exatamente U dividido por R, né? Ou seja, 15 dividido por R vale 4,7 kg, portanto 4.700. E 15 dividido por 4.700, isso daí vai dar aproximadamente 0,003 ampere ou 3 miliamperes. Tá? Eu acho que até aí tranquilinho, né? Sem problema nenhum. Basicamente, se é só aplicar aquelas equações que a gente tinha visto, né? E nada demais. Concordam? Aí, olha, já no item D, a gente tem que calcular a tensão sobre o capacitor depois de 3 vezes tal segundos. Aqui a coisa começa a pegar. Por quê? Porque agora a gente tem que calcular uma tensão em um determinado instante de tempo. E se eu vou calcular uma tensão em um certo instante de tempo, então eu tenho que usar isso daqui, não é? O C vai ser igual a U, que multiplica 1 menos E elevado a menos T dividido por tal. Tá certo? O que a gente tem? A gente sabe que... Eu quero calcular o C, né? A gente sabe que a tensão da fonte ela vale 15 volts, correto? Está dado o valor aqui, né? Olha lá, 15 volts. Vezes 1 menos E elevado. Aí é que está o negócio, né? Em que instante de tempo eu quero calcular? Eu quero calcular em 3 vezes tal, né? Para facilitar a minha vida, eu não vou colocar o valor de tal, eu não vou multiplicar 3 vezes tal para calcular o valor do T. Eu vou escrever, olha, o que eu acabei de ler. 3 vezes tal. Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque na sequência eu tenho que dividir isso por tal, não é? Então, olha, se eu tenho tal em cima e tal embaixo, esses dois vão cancelar. Então a minha expressão ela vai ser o C igual a 15 que multiplica 1 menos E elevado a menos 3. Ficou mais fácil para fazer a conta, né? Eu só tenho que calcular quanto vale E elevado a menos 3. Então, olha, o C vai ser igual a 15 que multiplica 1 menos... Vamos lá para a calculadora de novo, né? Eu quero saber o valor de E elevado a menos 3. Então, olha, o meu E vale 2,71, ele é o meu X, e o meu Y é menos 3. Espera aí que acho que não bateu aqui o Y. O meu E é o X, ele é elevado a 3 menos. E isso daí dá 0,0497. Eu vou arredondar para 0,05, tá? Então, olha, 1 menos 0,05. Ou seja, o C vai ser igual a 15, que multiplica 1 menos 0,05 é 0,95. Correto? E 15 vezes 0,95, 15 vezes 0,95, isso vai dar 14,25 volts. Ou seja, o capacitor, depois de 3 vezes tal, ele já está quase que completamente carregado, né? A tensão da fonte vale 15 volts, ele está com 14,25, então praticamente já é quase que o valor da fonte. Tá? O item E, agora é onde a gente tem um pouquinho mais de complicação, porque a gente tem que trabalhar com o tempo, né?
O tempo necessário para que o capacitor esteja 50% carregado. Tá? Então, esse é o item E. 50% carregado, pessoal. 50% carregado significa que a tensão no capacitor é 50% da tensão da fonte. E se a fonte tem 15 volts, 50% dessa tensão é 7,5, né? Então, eu quero saber, de fato, quanto tempo demora para que a tensão no capacitor chegue a 7,5 volts. A gente vai partir da mesma equação, conforme eu já mostrei para vocês, inclusive, a semana passada, né? Então, o C vai ser igual a U, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Ok? O C, 7,5. Deixa eu escrever em preto. 7,5 é a tensão no capacitor que eu quero, né? Tem que ser igual a 15, que é a tensão da fonte, vezes 1 menos E elevado a menos T sobre tal. O tal, a gente viu lá atrás, ele vale 1,0 alguma coisa, né? Para facilitar a minha vida, eu posso fazer essa aproximação. Eu vou aproximar o meu tal por 1 mesmo, tá? Vai ficar mais fácil a minha vida. E agora eu tenho que trabalhar com a matemática, né? Justamente porque eu quero descobrir o valor do T, que é a única coisa que eu desconheço nessa equação, né? Então eu vou passar primeiro o 15 dividindo o 7,5. Então eu vou ficar com 7,5 sobre 15. Isso daí vai ser igual a 1 menos E elevado a menos T dividido por 1 é T mesmo, né? Então 7,5 sobre 15 é igual a 1 menos E elevado a menos T. E 7,5 dividido por 15, se eu fizer essa conta, dá 0,5. Então 0,5 tem que ser igual a 1 menos E elevado a menos T. Tá? Bom, eu vou trocar de lugar o menos E elevado a menos T com 0,5 para ficar a minha incógnita do lado esquerdo e os números do lado direito. Fazendo essa mudança de lado na equação, então eu tenho que E elevado a menos T é 1 menos 0,5. Ou seja, E elevado a menos T é igual a meio. Quase resolvi o meu problema. Por que quase? Porque agora eu tenho que trabalhar com logaritmo, né? E para trabalhar com logaritmo, eu vou ter que dar um jeito nessa potência aqui, não é? Nesse menos T. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar logaritmo dos dois lados. Então vai ficar ln de E elevado a menos T é igual a ln de 0,5. Tá certo? Lembra daquela propriedade que eu falei do tombo do expoente? Esse E elevado a menos T, o menos T, que é o expoente do E, eu posso jogar para o lado do ln, né? E aí a gente vai ficar com a seguinte expressão: menos T vezes ln de E é igual a ln de 0,5. Agora, gente, eu vou lá na minha calculadora de novo e vou ver quanto que vale o meu ln de 0,5 e o meu ln de E, a gente já viu na semana passada, né? Ele vale 1, né? Então, quanto que vale ln de 0,5? Vamos ver. 0,5 ln menos 0,69 aproximadamente, né? Menos 0,69. Então, olha, menos T vezes 1, né? ln de E, tem que ser igual a menos 0,69 aproximadamente. Bom,
eu tenho negativo de um lado com negativo de outro lado, eu cancelo os dois. E t vezes 1 é t mesmo, né? Então, olha, o meu t vai ser igual a 0,69 segundos. Traduzindo, depois de 0,69 segundos, né, a tensão no meu capacitor chega a 50% do valor da fonte, ou seja, 7,5 volts, porque o capacitor vai estar 50% carregado. E é isso aí, pessoal. Assim a gente resolve esse segundo exercício. Alguma dúvida ou não? Alguma questão, alguma pergunta? Hein, gente? Alguma questão? Dúvida? Eu resolvi esse exercício errado. Mas Eu fiz assim, se em 5 vezes tal ele se carrega 100%, em 2,5 vezes tal ele deveria se carregar 50%. Aí foi esse meu erro. foi bom você ter falado isso, Gabriel. Isso é um erro bastante comum na engenharia e todo ano eu vejo esse tipo de erro com todos os alunos ingressantes. Com todos os alunos eu não digo, mas com boa parte dos alunos cometem esse erro. Por quê? Porque vocês vêm do ensino médio acostumados a pensar de uma maneira linear. Ou seja, a pensar em forma de uma proporção pura e simples. Né? O que a gente tem, na verdade, na engenharia é que dificilmente as coisas são lineares. Né? Por que eu digo isso? Lembra da curva de carregamento do capacitor? Vou desenhar de novo, só para a gente relembrar. Curva de carregamento do capacitor, a gente viu lá na semana passada, a tensão do capacitor pelo tempo, ela é alguma coisa desse jeito, né, que a gente viu. Correto? Onde, depois de um certo tempo, a tensão se estabiliza na tensão da fonte. Tá? Aqui, mais ou menos, onde a gente tem essa estabilidade, é o que a gente chamou de 5 vezes tal. Ok? E se eu olhar esse gráfico, eu percebo que ele é, de fato, uma curva. E ele é, como a gente viu, uma curva logarítmica. Opa, peraí que eu escrevi errado. Tá? Ele é uma curva logarítmica. Ou seja, ele não carrega de uma maneira linear. Se a curva de carregamento dele não fosse desse jeito, se ela fosse assim, não é? Ou seja, se ela fosse uma reta, aí isso que você imaginou faria sentido. Mas não é o caso, né? A carga do capacitor ela não é uma reta, ela é uma logarítmica. Então, eu tenho que parar de pensar de uma maneira linear, ou seja, eu preciso parar de pensar usando simplesmente proporções e começar a pensar que as coisas elas não são lineares, né? A gente, claro, costuma fazer muita aproximação por linearidade na nossa vida para justamente tornar os cálculos mais fáceis. Mas essa facilidade vai acabar levando a gente a uma imprecisão muito grande. Tá? Então isso é uma dica importante que eu já falo desde já para vocês que ainda estão começando na engenharia. Tentem não pensar o mundo como sendo algo completamente linear, ou seja, algo completamente proporcional, algo que você resolve com regra de 3. Por quê? Porque isso normalmente é uma exceção. Tá? O que a gente vai ver na engenharia é que as coisas são muito mais não lineares, ou seja, elas tendem a ser logarítmicas, como essa curva de carregamento do que a gente viu do capacitor, ou elas podem ser, rabiscando aqui, né, exponenciais. Tá? Se ela não for exponencial, meu desenho não vai ficar bom, mas ela pode ser o quê? Uma parábola, tá certo? Se ela não for uma parábola, que é uma equação de segundo grau, ela pode de repente ser uma equação de terceiro grau, onde ela tem uma inflexão, ou seja, um ponto onde ela muda de comportamento, né? Aqui ela está crescendo exponencialmente
e aqui ela já começa a crescer de forma logarítmica, tá? Covid-19, tá certo? O comportamento da Covid-19 é alguma coisa semelhante a isso, tá? No início da contaminação, vamos falar assim, o crescimento tende a ser exponencial. A hora em que parte considerável da população já se contaminou, o crescimento ele deixa de ser exponencial e passa a ser logarítmica. Aí é onde os caras falam que a gente vai chegar no platô da curva, né? Tá chegando no topo da curva. É isso aí. Entendeu, Gabriel? Oi, gente, sim. Ficou bem claro. E aí, pessoal, mais alguma pergunta desse exercício? Alguma outra dúvida? Tranquilo? Aí é treino, não tem como a gente fugir, né? A gente tem que treinar bastante, senão realmente fica difícil. Antes da gente seguir, uma consideração que eu queria fazer ainda acaba sendo interessante para esse mesmo exercício, tá? Eu vou redesenhar o exercício, mas eu vou fazer algumas mudanças nele, tá? Por enquanto eu não vou mudar nada, eu vou desenhar aqui o que a gente falou, tá certo? Então tá lá a fonte, a chave, né? O resistor, o capacitor e ele volta para a fonte. A princípio, os valores que a gente viu nesse exercício, né, são 15 volts, 4,7 quiloohms e 220 microfarad. Vamos tentar tirar algumas conclusões brincando com os valores do resistor e do capacitor. Tá? O que eu quero dizer? Bom, nesse exemplo eu usei um resistor de 4,7 quiloohms. Beleza. Mas, e se ao invés de usar um resistor de 4,7 quiloohms, eu tivesse usado um resistor de 2,2 quiloohms? O que aconteceria com o circuito? O que vocês me dizem? O tempo de carregar o capacitor ia ser mais rápido. Exatamente, exatamente. O comportamento em si ia ser semelhante. Ou seja, a forma com que o capacitor se carrega continua sendo a mesma, porque eu não mudei a estrutura do circuito. A única coisa que eu mudei é o valor da resistência. E o João falou que com essa resistência, o capacitor ele ia se carregar mais rápido. Antes de pensar Foi Daniel. Foi Daniel? Achei que fosse o João, me confundi tudo aí, desculpa aí. Falou, Daniel. Mas vamos imaginar o seguinte, antes de fazer cálculo, antes de botar isso na matemática, vamos pela lógica. Eu deixei o resistor com um valor menor. Ou seja, eu diminui a resistência do meu circuito. E se eu diminuir a resistência, isso significa que eu criei um caminho onde eu ofereço menos dificuldade para a carga sair da fonte e chegar no capacitor, não é? Se eu diminuir a resistência, ficou mais fácil para a carga sair da fonte e chegar no capacitor. Ou seja, a dificuldade para atravessar o circuito é menor, a dificuldade para atravessar o resistor é menor. Tá certo? E se a dificuldade é menor, isso significa que o meu capacitor provavelmente vai se carregar mais rapidamente. Por quê? Porque as cargas agora elas podem passar mais rapidamente pelo circuito. Matematicamente, como é que eu vou comprovar isso daí? É simples, gente. É só eu olhar para o τ. Τ é a constante de tempo do circuito, né? E τ é R vezes C, correto? Ou seja, se eu diminuir o valor do R e τ é proporcional ao R, então τ também vai diminuir, tá certo? Se eu fizer o cálculo, eu vou notar que agora τ vale 2.200 vezes 220
vezes 10 a menos 6. Então, meu tal vai ser igual a 2,2 vezes 10 ao cubo, vezes 2,2 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 6. Estou insistindo em fazer esse malabarismo matemático, pessoal, porque isso é importante. Tá? É bom a gente treinar esses números. Bom, 2,2 vezes 2,2, isso daí dá 4,84. 4,84 vezes 10 ao cubo com 10 ao quadrado, 10 à quinta, com 10 a menos 6, 10 a menos 1. Tá? 4,8 vezes 10 a menos 1, jogo a vírgula uma casa para a esquerda, 0,484, né, segundos. Eu vou dar uma arredondada, pessoal, tá? Só para ficar mais fácil para a gente enxergar. Vou dar uma arredondada para 0,5. Tá? No exercício anterior, notem que o meu tal era 1, né? Aproximadamente 1. Aqui, olha, o meu tal caiu pela metade. E significa que, se eu fizer a conta agora, o tempo de carregamento, ou seja, 5 vezes tal, vai ser igual a 5 vezes 0,5, ou seja, 2,5 segundos. O tempo de carregamento caiu pela metade. Antes, com o resistor de 4,7 kΩ, o capacitor demorava 5 segundos aproximadamente, né, para se carregar. Agora, com o resistor de 2,2 kΩ, o capacitor ele leva 2,5 segundos para se carregar aproximadamente. Né? Então, olha, diminuindo o resistor, eu tornei o caminho para as cargas passarem mais fácil. E se o caminho para as cargas passarem é mais fácil, o capacitor, lógico, vai se carregar mais rapidamente. E isso a gente comprovou através dessa equação. Beleza, pessoal? Sim? Não? Tranquilo? Joia. Eu vou voltar, pessoal, agora o resistor ao valor original dele, que era 4,7 kΩ. Tá? E agora eu vou mudar o capacitor. O meu capacitor ele é de 220 microfarads e eu vou trocar ele por um valor muito menor. Tá? Eu vou trocar ele por um valor de 50 microfarads. E agora, pessoal, o que tem de acontecer? Hein, gente? Vai carregar mais rápido também. Mas por quê? Não porque a resistência é menor. A resistência ela continua tendo o mesmo valor. Ou seja, a dificuldade... Oi? Isso, exatamente. É isso que eu ia complementar. A resistência continua em 4,7 kΩ. Então, olha, a dificuldade para as cargas passarem é a mesma. Porém, o capacitor ele tem uma capacitância menor. Ele consegue suportar menos cargas. Não é? Pensa num balde pensa num barril de 50 litros, não é? E num balde de 10 litros. Esse cara aqui, ó, comporta muito mais água do que esse. Então, lógico, né? Se eu coloco o mesmo fluxo de água para entrar nesse e nesse, por exemplo, se eu coloco aqui um fluxo de 1 litro por segundo, esse cara vai demorar 50 segundos para encher de água. Se o meu balde de 10 litros está sujeito também a um fluxo de 1 litro por segundo, então ele vai demorar 10 segundos para se carregar. O efeito agora é semelhante ao que a gente vê com o capacitor. Só que agora a gente está falando de carga elétrica, né? Como ele tem uma capacitância menor, ele tolera, ele suporta menos cargas. E suportando menos cargas, o que vai acontecer? Ele vai se carregar, ele vai se encher, né, mais rapidamente.
E isso eu também consigo comprovar olhando para tal, né? Tal é igual a R vezes C, não é? Então, tal vai ser igual a 4,7, 4.700 vezes 50 micros, 50 vezes 10 a menos 6. Então, tal vai ser 4,7 vezes 10 ao cubo, vezes 5 vezes 10 a primeira, vezes 10 a menos 6. Tal vai ser igual a 4,7 vezes 5, 23,5 vezes 10 elevado 10 ao cubo, com 10 a primeira, 10 a quarta, com 10 a menos 6, 10 a menos 2. Trabalhando com a vírgula, né? 10 elevado a menos 2, eu levo a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, tal vai ser 0,235 segundos. Tá? Bom, quanto tempo vai demorar para o capacitor se carregar? Ele se carrega em 5 vezes tal segundos, né? Então, 5 vezes 0,235, ele vai se carregar em 5 vezes 0,235 em 1,175 segundos. Ou seja, em aproximadamente 1 segundo, né? Então, veja que no primeiro caso, ele se carregava em 5 segundos. Como eu diminuí bastante o valor da capacitância, agora ele se carrega em praticamente 1 segundo, né? Ou seja, mudando os valores de R e de C, eu não mudo a estrutura do circuito, eu não mudo o tipo de cálculo que eu faço. A única coisa que muda são os tempos para que o capacitor se carregue. Ok? Pessoal, entendido isso daí? Hein, gente? Tranquilo? Beleza. Então vamos resolver o segundo exercício, mas antes deixa eu pausar o vídeo.